balanço da vacinação contra a Covid-19 na última quarta-feira apontou que 21 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose do imunizante. O número de pessoas que tomaram as 2 doses é de cerca de 6 milhões. Isso quer dizer que até agora pouco mais de 10% da população do país já foi vacinada pelo menos com uma dose. Vamos falar um pouco sobre essa realidade com a Superintendência em Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim. Flúvia, bom dia para você. Obrigado por falar com a gente. Bom dia a todos, eu que agradeço. E a gente, lembrando, que a Marina vai participar dessa entrevista também, ela está lá na casa dela e vai fazer perguntas para você, tá bom? Hoje a gente tem quantas vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil? Nós temos 2 vacinas de 2 laboratórios. Nós temos a vacina a Coronavac e a Covishield, que é a Oxford AstraZeneca, que está sendo produzida pela Fiocruz. Flúvia, bom dia para você. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essas vacinas. Até ontem eu vi um trecho da entrevista do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falando sobre uma outra vacina que ainda está em fase de aprovação pela Anvisa, e ele até criticava uma demora, uma certa burocracia. Vocês veem que realmente tem acontecido essa burocracia, por isso tem dificultado aí o aumento dessa vacinação? Em relação a que está sendo chamado de burocracia, é um rito que faz parte do rito da Anvisa para a liberação de qualquer medicamento. Entendemos que, em situação de emergência, esses ritos devem ser agilizados o máximo possível. E a gente espera, e em algumas situações a gente já viu que isso a Anvisa já tinha feito. Mas é um rito que precisa até para garantir a segurança daquele imunobiológico, ou seja, daquela vacina que está sendo disponibilizada para uso de toda a população. Então, existem sim vários laboratórios que finalizaram a fase 3, que vão disponibilizar as doses, e eles precisam entregar toda a documentação para a Anvisa e a Anvisa fazer toda a sua parte. Essa vacina que o governador falou ontem, muito provavelmente é a Sputnik. A Sputnik entregou documentação, mas havia falta de documentos suficientes para poder liberar e ainda está em fase de avaliação pela Anvisa. Esse tipo de procedimento costuma demorar para acontecer? Essa liberação por parte da Anvisa começa a demorar ou está dependendo só do envio desses documentos? Olha, demorava muito mais antes, pelo que a gente já tem conhecimento antes demorava mais, agora está mais, ainda não é o que a gente gostaria que fosse automático, mas não dá para ser automático. São muitos documentos que precisam ser avaliados, além das condições de fabricação, as boas práticas da empresa, se elas seguem todos os protocolos internacionais, justamente para garantir segurança para quem vai receber. A gente espera que todo esse rito ele consiga ser realizado sem pular etapas e que consiga ser agilizado para a gente ter as doses mais rápido. Marina? A gente está sem o áudio da Marina. Desculpa, vamos lá de novo, porque eu estava com muito barulho aqui, eu tirei. Vamos lá. Ô, Flúvia, em relação a essas vacinas que já estão sendo disponibilizadas, qual que é o prazo entre a primeira dose e a segunda? Explica pra gente, até para as pessoas, que muita gente aí tem ficado com essa dúvida, depois que toma a primeira, fica sem saber aí quando tomar a segunda dose. Então vamos lá. Das 2 vacinas que estão sendo utilizadas, a gente tem a Coronavac, que o intervalo entre a primeira e a segunda dose são de 14 a 28 dias. Importante, tanto a Coronavac quanto a vacina Oxford, que é a Covishield, são necessárias 2 doses para ter imunidade. No caso da AstraZeneca, que é a Covishield, o intervalo vai de 4 a 12 semanas. Então, os estudos mostraram que quanto maior esse prazo, maior a eficácia. Então, muitos estados, inclusive aqui em Goiás, nós pactuamos que no caso da Coronavac, o intervalo vai ser de 28 dias e no caso da AstraZeneca serão 14 semanas, ou seja, 3 meses. Então, isso garante a maior eficácia que os estudos mostraram. Mas é obrigatório, é necessário ter as 2 doses para ter imunidade. Então, chamar a atenção porque às vezes a pessoa toma a primeira dose e acha que está tranquila, que não precisa mais usar máscara, que não precisa tomar os cuidados, que está protegida. Ela não está protegida com uma dose. E mesmo com 2 doses, as medidas de proteção precisam permanecer. Porque essa pessoa, os estudos mostram que ela tem uma proteção maior para formas graves e para óbito. Mas ela ainda assim pode se infectar, pode até desenvolver uma doença leve. E ela pode transmitir. Então é necessário ainda que essas pessoas, mesmo com 2 doses,
mantém o uso de máscara, o distanciamento e a higienização das mãos. Até que a gente tenha estudos provando que realmente diminui também a transmissão e a infectividade. Flúvia, a gente tem mais de uma variante do vírus, é um assunto que não dá para a gente fugir porque gera muitas dúvidas na população. As vacinas, elas têm a mesma eficácia contra todas as variantes? O que já se sabe sobre isso? Olha, tem vários estudos sendo realizados ainda. Nós temos 3 variantes que são de importância epidemiológica, né? Ou seja, variantes que causam mais transmissão da doença, mais gravidade. A do Reino Unido, a da África do Sul e a de Manaus, que é a P1. Dessas 3, tem um estudo da variante da África do Sul que tem comprovação de que a vacina Oxford-AstraZeneca ela tem quase nada de eficácia, ou seja, ela não consegue proteger contra essa variante da África do Sul. Aqui em Goiás nós não temos essa variante, mas já tem um caso no interior de São Paulo que foi identificada essa variante no morador que não tem história de viagem. Isso levanta o alerta, porque para essa variante, uma das vacinas ela não tem uma eficácia comprovada. Em relação ao Coronavac, estudos estão sendo realizados ainda, e até o que se sabe, ela tem sim, ela confere proteção para todas essas variantes. Mas isso é algo que os estudos, né, vão sendo efetuados a todo momento e a gente vai tendo novas informações sobre isso. Então, até o momento, nós podemos e devemos sim ser vacinados com as 2 vacinas, mesmo porque essa variante da África do Sul, apesar de ter sido identificada no interior de São Paulo, para a grande maioria do Brasil ela ainda não foi identificada e não tem relato de transmissão comunitária. Flúvia, qual que é a sua opinião sobre a permissão aí para empresas aí, né? Ou seja, para que particulares possam comprar vacinas para aplicação em funcionários, enfim, essas vacinas que estão chegando, né, aos poucos que a gente vê aí, né? A gente gostaria que chegasse com muito mais velocidade. Elas agora poderão ser disponibilizadas aí para empresas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro que a prioridade tem que ser o serviço público, sim. Sempre foi assim e tem que continuar sendo assim. Para a gente garantir que todas as pessoas tenham acesso, independente do estado que mora, da empresa que trabalha, né, da sua classe social, da sua religião. Então é importante que o poder público tenha doses suficientes para disponibilizar a todos. Agora, se nós tivermos doses suficientes para disponibilizar a todos e ainda assim, né, houver capacidade do laboratório de produzir para comercializar, eu não vejo problema. Mas a prioridade tem que ser o serviço público e a distribuição pública. Flúvia, a que você atribui essa demora na vacinação aqui no nosso país? A gente vê, né, uma aceleração, sim, o número de pessoas vacinadas diariamente, acredito que vai crescer cada vez mais, mas a gente ainda está vacinando de uma maneira muito lenta e tem muita gente morrendo todos os dias da doença. A que você atribui essa demora? Olha, primeiro a quantidade de doses recebidas. E a prova disso foi que quando o Brasil todo recebeu o maior quantitativo de doses para a primeira dose, né, a remessa recebida, a gente conseguiu acelerar bastante. Chegamos a quase 1 milhão de vacinados por dia. Então, o primeiro fator aí que interfere é a quantidade de doses disponibilizadas. E aí, segundo, a capacidade dos municípios em se organizar. Nós temos experiência, nós temos know-how no Brasil, já fomos modelo no mundo em campanhas de vacinação. O que a gente precisa é aumentar realmente a disponibilidade de doses. Certo, Flúvia, em relação às pessoas que já se vacinaram, você disse aí que elas, depois da segunda dose, ainda tem que continuar, né, com os cuidados, enfim, que elas podem se contaminar de forma leve ou contaminar outras pessoas. Já tem essa comprovação de alguma pessoa que já foi vacinada e teve a doença e realmente teve esses sintomas mais leves? O que a gente tem de comprovação em relação a isso? Olha, a gente tem a comprovação até dos próprios estudos de fase 3. Antes de liberar, quando eles fizeram estudos, eles pegaram um grupo de pessoas, né, 2 grupos. Um grupo tomou vacina e o outro tomou um placebo. Né, e eles avaliaram quanto dessas pessoas, os 2 grupos, se contaminaram, quantas tiveram formas graves e quantas foram a óbito. Então, em alguns estudos mostraram que mesmo no grupo vacinado, algumas pessoas desenvolveram a doença. Mais no grupo de vacinados, mas foi muito menor, né, do que no grupo de não vacinados. Principalmente no que diz respeito à forma grave e óbito.
Então, alguns estudos de fase 3 mostraram que no grupo de vacinados não teve óbito, mas no grupo de não vacinados teve. Né? E eram pessoas com similaridade de característica, mesma idade, classe social, né? Então eles fazem esse tipo de avaliação. Isso quer dizer o quê? A vacina não é 100%, a gente não tem nenhuma que é 100% protetora para tudo. Elas são protetoras, né, em graus diferentes para diferentes situações. No caso da vacina contra a Covid, ela mostra uma proteção melhor para óbito, formas graves, na sua grande maioria. Algumas já têm demonstrado também uma alta proteção para formas leves e até para desenvolvimento de doença. Isso a gente vai ver com o tempo. Então, ela não é 100%. Então, sim, pode ter pessoas que receberam a vacina e desenvolveram a doença. Além do que, tem a questão imunológica da pessoa. Eu tenho pessoas que, por vários motivos, podem não desenvolver, podem não produzir anticorpos mesmo tomando vacina. Isso já existe para outras. A gente tem pessoas que tomam vacina, por exemplo, de hepatite B e não conseguem produzir anticorpos. É uma questão da pessoa, né, do organismo dela. Então, todos esses fatores levam, né, a essa questão de que nem todo mundo, não é 100% das pessoas que são imunizadas que consegue a proteção. Flúvia, foi registrada aí uma diferença entre o número de doses recebidas e pelo estado aqui de Goiás, aconteceu isso em outros estados também do país, e o número de doses aplicadas. O governo apontou que os municípios estão com problemas ali para registrar a vacinação. Até que ponto isso pode prejudicar a vacinação aqui no nosso estado e nos estados afetados que tiveram esse problema aí? Bom, esse é um problema sério porque eu só considero aplicado aquilo que foi registrado oficialmente. Então, para a gente contabilizar, monitorar, avaliar coberturas, ver a quantidade de doses necessárias, a gente considera que está registrado no Sistema Oficial de Informação. E aqui no estado de Goiás, em outros estados não é diferente, a gente tem visto que muitos municípios têm priorizado a aplicação, e é claro que tem que priorizar, mas têm deixado de lado o registro. E isso também precisa andar junto com a vacinação. Então, a gente não adianta só aplicar, a gente precisa aplicar e registrar para garantir realmente, oficialmente, que essa pessoa tomou a dose, para a gente conseguir avaliar e monitorar as coberturas nas diversas regiões, avaliar a distribuição de doses, porque se eu começo a ter muita dose distribuída e não aplicada, eu entendo que aquela dose não foi utilizada, que ele está estocando. Então é importante manter sempre os dados de doses aplicadas atualizados no sistema oficial. Flúvia, explica pra gente um pouquinho sobre o plano de vacinação, né, adotado aqui no Brasil. A gente vê aí, né, as pessoas idosas sendo vacinadas, né, os mais vulneráveis sendo vacinados primeiro. Como foi definido esse plano de vacinação? Cada estado tem uma autonomia para fazer isso. Por que não foi adotado um outro esquema, como alguns países, vacinando trabalhadores, pessoas da linha de frente, por exemplo? Como que foi definido esse plano e se você concorda plenamente com ele? Bom, primeiro que o plano ele foi definido em relação ao trabalhador, vacinamos linha de frente. E isso foi uma determinação desde o começo das primeiras doses. Os primeiros grupos vacinados lá no final de janeiro foram trabalhadores na linha de frente e idosos institucionalizados, ou seja, que moravam em abrigos. Então, esses já foram os primeiros priorizados. A determinação de grupos de prioridade são baseados principalmente nos dados de influenza, do que a gente viveu com a influenza e o que a gente tem de dado epidemiológico que demonstra quais são as pessoas mais suscetíveis a formas graves, mais suscetíveis à infecção, mais suscetíveis a óbito e também força de trabalho que são necessárias para a manutenção da vida. Então, levando em consideração todas essas variáveis, a gente, não nós, Estado, mas o Ministério da Saúde, em conjunto com os estados, determina os grupos prioritários. E sim, os trabalhadores da linha de frente foram os primeiros a serem vacinados. E a gente vai ampliando, né, de acordo com a quantidade de doses recebidas. Então, o Plano Nacional, ele não é diferente do que a gente já utiliza para a influenza, que foi sucesso, inclusive, com a influenza. Os estados, eles devem seguir à risca o plano do Ministério. O que não pode mudar? A gente não pode, por exemplo, mudar grupos prioritários. Mas alguns estados e alguns municípios conseguem avançar mais numa faixa etária do que na outra, porque tem uma estratégia, uma estrutura diferente, né? Então, às vezes tem município que avança mais do que outros. Isso tem acontecido e isso é possível. Agora, a gente tenta realmente trabalhar
né, e é recomendado seguir as orientações do Plano Nacional e dos planos estaduais. O Butantan, recentemente, suspendeu, né, a produção da vacina por falta de matéria-prima. Essa matéria-prima está prevista para chegar hoje, né, provavelmente já está sendo resolvida essa questão. Mas a partir da chegada dessa matéria-prima, demora para a vacina ficar pronta? Eu não tenho essa informação aqui, né, porque é muito do laboratório, próprio do laboratório, da capacidade que os laboratórios têm. Agora, a gente depende do IFA. Infelizmente, o Brasil ainda não produz esse ingrediente farmacêutico ativo. A gente precisa caminhar para ter autonomia em relação a isso, para não depender de importação. Porque toda vez que a gente depende dessas importações, a gente tem visto muitos problemas, né, com atraso, né, demora, às vezes não manda o quantitativo que estava previsto, isso acaba atrapalhando a produção aqui no Brasil. Então, para a gente não depender disso, nós precisamos ter tecnologia, investimento para que a gente produza o IFA aqui no Brasil mesmo. Flúvia, só para a gente até chegando ao fim da entrevista, quais são as expectativas aí para o próximo mês, por exemplo, 30, 60 dias? O que a gente pode falar em relação à porcentagem de população vacinada? Nós temos hoje aí cerca de 10%, né, da população. Esse número ele pode dobrar? Pode ser maior velocidade? Isso, a gente depende da quantidade de doses recebidas. Nós dependemos diretamente da quantidade de doses que a gente recebe. Se a gente receber mais, a gente avança mais, com certeza. Porque experiência, capacidade para vacinar, o Brasil tem. Então, a gente precisa de doses. A gente espera que, pelo menos até o final de abril, a gente consiga fechar o grupo de doses de trabalhadores. É o que a gente espera. Mas nós dependemos diretamente da capacidade dos laboratórios produtores. Vamos torcer, então, né, para que esse problema aí seja resolvido, que a gente comece a receber mais doses para vacinar a população, diminuir, né, o número de pessoas internadas, de vítimas mesmo dessa doença. Obrigado, Flúvia, pelo seu tempo, pela conversa, ajudou bastante. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada a vocês, bom dia. Bom dia para você também.